Utilizando, então, o conjunto de dados rotulados, nós treinamos um modelo de aprendizagem de máquina, e o modelo treinado é, então, novamente utilizado para identificar mais dados interessantes do conjunto de dados não rotulados. E assim o ciclo se repete, e a ideia é que, utilizando um conjunto de dados rotulados bem reduzido, é possível treinar um modelo tão bom quanto se nós tivéssemos o dataset totalmente rotulado. Certo? Então, quais são os desafios aqui nesse trabalho? Eu apresento dois principais que eu vou abordar nessa apresentação. O primeiro é que modelos de Deep Learning, eles são caros para serem retreinados, então, os modelos de Deep Learning são o atual estado da arte para as tarefas de classificação sequencial, mas quando aplicados a algoritmos de aprendizagem ativa, né, as abordagens tradicionais tendem a retreinar o modelo do zero para cada iteração. Para modelos de Deep Learning, isso é caro, uma vez que eles geralmente necessitam de GPU, então tem um custo computacional, e eles normalmente também são mais lentos de serem treinados do que quando comparado aos modelos clássicos. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é que os datasets para tarefas de classificação sequencial são caros de serem anotados, principalmente porque a anotação tem que ser feita a nível de tokens. E apesar dos algoritmos de aprendizagem ativa oferecerem uma solução, eles são a solução para treinar um modelo bom e não para rotular um dataset completo. Então, o segundo desafio seria como rotular um dataset completo para essas tarefas. Os trabalhos relacionados principais que eu me baseio aqui nessa apresentação, primeiro, falando daqueles que propuseram soluções para o retreinamento do modelo neural. Então, o trabalho de Shen é o primeiro a propor uma solução de aprendizagem ativa baseada em modelos de Deep Learning para tarefas de classificação sequencial, e ele propõe a utilização do treinamento contínuo. A ideia é que o modelo não é retreinado a cada iteração, na verdade, o modelo é continuamente treinado, então o treinamento continua do ponto onde ele parou na última iteração. Ele também propõe a utilização do conjunto de validação para fazer o early stop do treinamento, e juntando esses dois pontos, então, do treinamento contínuo com o early stop, é possível reduzir de forma significativa o tempo de treinamento, o tempo de execução desses algoritmos. Ele também propõe uma função de sampling, chamada Maximum Normalized Log Probability, para identificar os dados mais interessantes do conjunto não rotulado, que é capaz de reduzir o viés que as funções de sampling mais antigas tinham de selecionar sentenças mais longas, uma vez que sentenças mais longas tendem a ter probabilidades mais baixas, dadas pelo modelo. Um trabalho que vem como uma extensão desse primeiro trabalho de Shen é aquele apresentado por Siddhant e Lipton, que utiliza o mesmo setup do trabalho de Shen, mas que agora propõe duas novas funções de sampling baseadas em redes neurais bayesianas, que apresentam melhorias consistentes, mas marginais sobre a função de sampling MNLP, proposta anteriormente. Ele também propõe utilizar somente uma fração do conjunto de validação para o early stopping, justificado pelo fato de que não é razoável utilizar um conjunto de validação completo, que muitas vezes é maior do que o próprio conjunto de treinamento que a gente está utilizando para o modelo, principalmente em rounds iniciais do algoritmo de aprendizagem ativa. Então, esses são os dois principais trabalhos dos quais eu me baseio aqui. No segundo desafio, para rotular o dataset completo, uma solução que é proposta na literatura é aquela utilizando um algoritmo de Active Self-Learning. Então, o trabalho de Tran, ele propõe a utilização de um modelo CRF no domínio do Twitter, e a ideia é que, à medida que o humano anota dados interessantes do conjunto não rotulado e adiciona eles ao conjunto rotulado, o modelo treinado ele pode rotular de forma automática os dados não rotulados para os quais ele tem grande confiança nas suas predições. E os resultados desse algoritmo de Active Self-Learning proposto mostrou que é possível aumentar o desempenho do modelo, mas também tem o problema de que o algoritmo proposto é muito sensível ao conjunto inicial que é utilizado para treinar o primeiro modelo neural, ou o primeiro modelo CRF. Então, tem a vantagem e tem essa desvantagem de ser sensível ao conjunto inicial. Certo, então, o algoritmo de Active Self-Learning proposto, ele utiliza uma técnica de self-learning tradicional, que é onde o modelo rotula os dados não rotulados e utiliza esses rótulos que ele mesmo criou para continuar o treinamento a seguir. Na literatura semi-supervisionada,
os trabalhos atuais tendem a optar por outra alternativa, que é fazer o treinamento pelo que eles chamam de soft targets, que são, em vez de treinar com as predições one hot encoded, ele tenta fazer o treinamento tentando reduzir, minimizar a divergência entre a probabilidade que o modelo tem de saída quando a entrada é original e quando a gente cria uma perturbação nessa entrada. Então, o primeiro trabalho que eu apresento aqui é o Cross-View Training, e a ideia é, se a gente limitar a visão do modelo a somente um dos contextos, então, por exemplo, se eu quiser classificar a palavra José no texto, se eu limitar somente o modelo a conseguir enxergar o contexto à direita, ou seja, Reinaldo por invalidez, e fizer a predição, e eu utilizar o contexto completo e fizer outra predição e tentar minimizar a divergência entre a saída dos modelos para essas duas, o modelo tende a ser mais robusto e o treinamento a ser mais regularizado. Então, evita overfit e melhora o desempenho do modelo. Outra tarefa, outra técnica utilizada também na literatura é o word drop, que é similar ao cross-view, mas agora nós substituímos algumas das palavras de entrada do modelo por tokens especiais, aqui nesse caso tokens UNC, e a ideia é tentar minimizar novamente a divergência entre a distribuição de probabilidade da saída do modelo quando ele vê a entrada completa e quando ele vê essa entrada com a perturbação. Uma terceira técnica que eu queria apresentar também é a do Virtual Adversarial Training, onde agora, em vez de adicionar perturbações na entrada do modelo, a perturbação é adicionada na saída do embedding. Então, a gente adiciona um ruído nos embeddings do modelo, nos embeddings a nível de palavra do modelo, e a ideia é que esse ruído seja especialmente escolhido para maximizar a divergência da distribuição de probabilidade do modelo, da saída do modelo. E, novamente, minimizando a divergência entre a saída do modelo sem a perturbação e com a perturbação, tende a melhorar a performance do modelo e regularizar o treinamento. Então, essas foram as três técnicas semi-supervisionadas. E agora, indo para a metodologia, primeiro com as duas hipóteses que eu proponho nesse trabalho. A primeira é que eu acredito que é possível projetar uma estratégia para reduzir o número de épocas de treinamento baseada na confiança do modelo no conjunto de dados não rotulados, que é capaz de substituir o early stop com o conjunto de validação que é adotado na literatura. Uma segunda hipótese é que é possível estender o algoritmo de Active Self-Learning proposto na literatura utilizando modelos de Deep Learning, e essa estratégia é capaz de reduzir os custos de anotação e aumentar o desempenho do modelo. Então, aqui eu apresento o algoritmo proposto por Tran, o algoritmo de Active Self-Learning, onde o oráculo, o humano, e o modelo trabalham de forma conjunta para rotular os dados do conjunto não rotulado e adicionar eles ao conjunto rotulado. O conjunto rotulado é, então, utilizado para treinar o modelo de forma supervisionada. Como dito no trabalho, no trabalho original de Tran, esse algoritmo é muito sensível ao conjunto de dados iniciais. Então, os experimentos iniciais, quando eu substituí o modelo CRF por um modelo de Deep Learning, foram os seguintes. Então, aqui eu apresento os modelos, os experimentos realizados com o modelo CNN-BLS-TM-CRF para 3 datasets. Então, para os datasets com LL 2003, Ontonote 5.0 e aposentadoria. Em laranja, eu apresento quando o Self-Learning inicia a rotulação automática junto com o Active Learning. Em verde, quando o Self-Learning espera que o Active Learning rotule 10% do dataset para que o modelo possa começar a rotular de forma automática. E em vermelho, espera que seja rotulado 15% para que o modelo possa rotular de forma automática. E nos datasets mais complexos, como com LL03 e Ontonotes, é possível perceber que se a gente iniciar o Self-Learning junto com o Active Learning, o desempenho do modelo treinado acaba sendo muito abaixo do esperado. No entanto, para um dataset mais simples, como o de aposentadoria, iniciando os dois juntos, a gente é capaz de atingir o pico de performance. Então, não existe um valor fixo, então essa porcentagem do conjunto o conjunto rotulado que tem que esperar para o self-learning começar a agir, acaba se tornando um hiperparâmetro que não é razoável
estimar para datasets novos. Então, com isso como motivação, são propostos 2 novos algoritmos. Aquele na figura B, então, é uma extensão onde agora os dados que são rotulados pelo modelo e os dados que são rotulados pelo humano são separados em conjuntos distintos. E a ideia é assumir que os dados rotulados pelo modelo são ruidosos e dar um menor peso para ele durante o treinamento do modelo. Os resultados com esse experimento foram similares ao anterior, sendo que ele ainda é muito sensível ao conjunto de dados inicial. E por isso, então, foi proposto o algoritmo apresentado na figura C, que se distancia um pouco do algoritmo de Active Self-Learning da literatura e se aproxima mais a um algoritmo semi-supervisionado iterativo, onde agora, a cada iteração, cada vez que a gente treina um modelo, o conjunto de dados que foram rotulados de forma automática são retornados ao conjunto de dados não rotulados, e com isso espera-se que tenha um menor impacto no desempenho do modelo a longo prazo. Ou seja, os dados que foram rotulados nos rounds iniciais vão ter um menor impacto no modelo a longo prazo. Então, utilizando o algoritmo C, o algoritmo apresentado na figura C, eu aqui mostro quais são os parâmetros, né? Então, o algoritmo de Active Self-Learning tem 2 partes. O Active Learning aqui eu proponho utilizar a função de sampling Maximum Normalized Log Probability, proposta no trabalho de Shen. E para o Self-Learning eu proponho utilizar uma confiança mínima do modelo de 0,99 para que o modelo possa rotular de forma automática os dados do conjunto não rotulado. Indo agora para a estratégia de redução de número de épocas de treinamento, a Dynamic Update of Training Epochs, eu chamo aqui de DUT. O número de épocas de treinamento, então, é dado na equação 2, então, na 40ª iteração. O número de épocas de treinamento vai ser uma média ponderada entre a confiança que o modelo tem nas suas predições para o dataset não rotulado e a época de treinamento na iteração K-1. Então, esse segundo termo foi adicionado uma vez que a confiança do modelo no conjunto de dados não rotulados tende a aumentar de forma significativa nos rounds iniciais do algoritmo. Então, para evitar que o número de épocas de treinamento caia de forma descontrolada nos rounds iniciais, foi adicionado esse termo de momento com o número de épocas da iteração anterior. E aqui nesse trabalho eu utilizo a métrica de confiança média do modelo, eu utilizo uma média harmônica da probabilidade, da confiança normalizada que o modelo tem nos dados não rotulados, representado na equação 3, onde MNLP é a função Maximum Normalized Log Probability, que eu apresentei na equação 1. E aqui U apresenta o conjunto de dados não rotulados. Certo? Então, os experimentos, eu proponho 2. O primeiro é uma comparação entre o algoritmo de Active Self-Learning da literatura, de Active Learning da literatura, com o algoritmo proposto de Active Self-Learning, com a diferença de que o algoritmo de Active Learning agora ele não vai utilizar o conjunto de validação para world stopping, então ele vai treinar pelo número completo de épocas de treinamento, fixo, em todas as iterações. Fora isso, o setup da reprodução dos trabalhos da literatura são similares, né, aos trabalhos de Shen e Siddharth e Lipton. Os modelos vão ter os mesmos hiperparâmetros para ambos os algoritmos, para garantir uma comparação justa, e queremos também verificar a qualidade dos dados que foram rotulados de forma automática pelo modelo, para verificar se o algoritmo proposto é de fato capaz de rotular o dataset completo de forma confiável. Um segundo experimento também é realizado como um Ablation Study da estratégia DUT para redução do número de épocas de treinamento, para verificar o impacto tanto no tempo de execução do algoritmo quanto no desempenho do modelo treinado. Os datasets que eu utilizei aqui foram 3. Eu utilizei primeiro os datasets com LL03 e OntoNode 5.0 em inglês, que também foram utilizados em experimentos dos trabalhos anteriores, e um dataset novo de aposentadoria em português do domínio legal. O dataset de aposentadoria, então, é um novo dataset, que é referente a atos de aposentadoria do Diário Oficial do Distrito Federal. Ele foi anotado pelo pessoal do Tribunal de Contas do Distrito Federal em uma parceria com o Projeto Nido, aqui da UNB. E aqui na imagem eu apresento um ato de aposentadoria, com algumas entidades anotadas como nome do funcionário, referente à aposentadoria,
matrícula, cargo do funcionário, fundamentação legal, número do processo, entre outros. Os modelos neurais, então, que foram utilizados foram dois. Primeiramente, o CNN-CNN-LSTM, que é composto de uma rede convolucional a nível para gerar embeds a nível de caractere, uma rede convolucional a nível de palavras para gerar representações das palavras que levem em conta a sua vizinhança, e um tag decoder que vai pegar as representações criadas anteriormente e vai classificar cada token da sequência. Os hiperparâmetros utilizados aqui foram similares àqueles utilizados em trabalhos passados, quando os experimentos foram feitos em datasets em inglês. Para o dataset em português, novos parâmetros foram identificados através de grid search. Então, tem algumas diferenças, como, por exemplo, o número de filtros na camada convolucional do word level, CNN, e o tamanho da camada da LSTM do tag decoder. O segundo modelo foi o CNN-BLSTM-CRF, que também foi utilizado em trabalhos passados de aprendizagem ativa, baseado em redes neurais. Novamente, ele possui uma rede neural convolucional para gerar embeds a nível de caractere, mas agora o encoder das palavras é feita por uma rede BLSTM, certo? E aqui a rede BLSTM tem o tamanho 200 para datasets em inglês, 256 para datasets em português. Novamente, seguindo o padrão dos trabalhos antigos. O tag decoder aqui é um Linear Chain Conditional Random Field, que não tem hiperparâmetros para serem tunados, né, de acordo com o dataset. Os hiperparâmetros de treinamento, então, o optimizer utilizado, o otimizador foi o Stochastic Gradient Descent, novamente de acordo com os trabalhos antigos, com um momento de 0.9, o gradiente do modelo sendo limitado a um valor de 5.0, e o learning rate 0.015 para ambos os modelos nos datasets em inglês. Para o dataset em português, foram escolhidos os learning rates de 0.010 e 0.0025 para os modelos CNN, CNN-LSTM e CNN-BLSTM-CRF. Então, indo agora para os resultados. E aqui é os resultados do primeiro experimento, comparando o Active Learning com o Active Self-Learning proposto, com a estratégia DUT para redução de número de épocas de treinamento. E no título apresenta o modelo que foi utilizado e o dataset. Cada curva é a média de 6 simulações de cada algoritmo. Em verde, então, é apresentada a curva do Active Self-Learning proposto. E em azul, o Active Learning da literatura, com a diferença de não utilizar o Early Stopping. E é possível perceber que, para a grande maioria dos experimentos, não houve uma diferença significativa na performance do modelo. Na questão de anotação, é possível perceber, então, dos gráficos, que a grande maioria dos tokens que foram anotados de forma automática, tanto pelo modelo CNN-CNN-LSTM no gráfico à esquerda, quanto no modelo CNN-BLSTM-CRF no gráfico à direita, classificaram os tokens de forma correta. Então, em azul, a porcentagem de tokens que foram classificados de forma correta, em laranja, aqueles que foram classificados de forma incorreta. Esses dois gráficos são referentes às anotações automáticas no dataset Ontonote 5.0. Indo agora para o segundo experimento, ou Ablation Study, queremos comparar, primeiramente, o tempo de execução do algoritmo de Active Self-Learning proposto com e sem a estratégia DUT para a redução do número de épocas de treinamento. Então, na tabela, a SL representa o Active Self-Learning sem a estratégia DUT, a SLDE com a estratégia DUT. E é possível perceber que em todos os modelos e todos os datasets, houve uma redução significativa no tempo de execução dos experimentos. Mas isso é apenas um indicativo, uma vez que os experimentos foram feitos na plataforma Google Colab Pro. Então, existem variações significativas no tempo de execução de um mesmo experimento, com o mesmo dataset e o mesmo modelo. Dessa forma, esses resultados indicam que existe indiciam que existe, né, essa possibilidade
do DUT reduzir de forma significativa o tempo de execução, mas ainda não é um resultado conclusivo. Certo? Na performance, então, agora comparando o Active Self-Learning com e sem a estratégia DUT, e como essa estratégia DUT impacta o desempenho do modelo treinado. Então, novamente, aqui eu apresento cada curva. É a média de 6 experimentos. E, novamente, a SLDE é a estratégia Active Self-Learning com a estratégia DUT, a SL sem a estratégia DUT. E é novamente possível perceber que não existe uma diferença significativa entre o modelo que é treinado com ou sem estratégia. Então, as conclusões preliminares. Então, dos experimentos realizados, é possível afirmar que a estratégia DUT possui indícios de que é possível reduzir o tempo de execução sem a utilização de um conjunto de validação e que ela é capaz, e que a estratégia de Active Self-Learning proposta é capaz de reduzir os custos de anotações, uma vez que a grande maioria dos tokens que foram anotados de forma correta. Pontos que ainda devem ser melhorados. Inicialmente, eu pretendo identificar uma medida melhor para a confiança do modelo para usar na estratégia DUT, uma vez que a confiança do modelo que eu estou utilizando atualmente, ela aumenta de forma significativa nos rounds iniciais, alcançando por volta de 99% de confiança. Na segunda ou na terceira iteração do Active Learning. E dessa forma foi necessário introduzir o termo de momento que fosse baseado no número de épocas de treinamento da iteração passada, para evitar que o número de épocas de treinamento caísse de forma descontrolada no início do algoritmo, nos rounds iniciais. Outro ponto que deve ser melhorado é testar técnicas de self-training mais sofisticadas, da literatura semi-supervisionada, para ver se ela é capaz de melhorar o desempenho do modelo. E validar o algoritmo proposto para diferentes tarefas de classificação sequencial. Então, daqui em diante eu pretendo trabalhar em 6 tarefas. A primeira delas, então, é substituir o Word Embedding tradicional utilizado aqui, que nesse caso foi o Glove, por embeddings contextuais, principalmente baseado em arquiteturas transformer, como o BERT, e verificar se a taxa de convergência dos modelos melhora, ou seja, se o modelo consegue alcançar o pico de performance com menos dados rotulados manualmente. As tarefas 2, 3 e 4 aqui são referentes a testes com estratégias mais sofisticadas de self-training. Então, substitui a técnica de self-training tradicional utilizada aqui pelas tarefas de cross-view training e word drop e adversarial self-training. A tarefa 5 é, então, estender o algoritmo proposto para outras tarefas, principalmente a tarefa conjunta de segmentação de texto e classificação de segmentos. E, finalmente, complementar a dissertação com os resultados dos experimentos a serem realizados daqui para frente. Numa tabela, então, no mês de maio, eu pretendo finalizar a tarefa 1, que é a substituição do embedding tradicional pelo embedding contextual nos modelos. Em junho e julho, eu pretendo realizar as tarefas 2, 3 e 4, que são relacionadas à substituição da técnica atual de self-training por técnicas mais sofisticadas. Em julho e agosto, eu pretendo fazer, então, a tarefa 5, que é estender o algoritmo proposto para outras tarefas de classificação sequencial, para validar o algoritmo. E a tarefa 6, que é a complementação da dissertação, eu pretendo começar em julho, quando eu obtiver os primeiros resultados das tarefas 2, 3 e 4, e estender ela até setembro, que é o mês quando eu pretendo fazer a defesa final do meu mestrado. Aqui estão as referências que eu utilizei para esse trabalho. Eu agradeço a presença de todos e eu finalizo minha apresentação agora. Tá bom, José Reinaldo, muito obrigado. Foi no tempo, né? Ainda tinha mais 4 minutos, pelo que eu marquei aqui. Quando eu Então apresento, eu acabo vamos... falando um pouco mais rápido, eu acho. Tá, mas foi bom. Vamos para a arguição da banca, seguindo o rito aqui, quem está mais longe
Fala primeiro, então, professor Ricardo, por favor, seus comentários. Obrigado, Thiago. Antes de eu começar, Thiago, como que é no programa? Tem um tempo? Só para eu me organizar aqui. O que é esperado? Uns 10, 15 minutos? Eu acho que é 15 minutos, não é, Theo? Confirme comigo aqui. Normalmente Que pra a gente não é edição? rígida. Nossa, a Carol estava aqui e acabou de sair, ela que sabe de todas as regras. Não, tudo bem, só para... Mas assim, com certeza não tem essa restrição de 15 minutos, porque assim, depende muito do membro da banca, né? Às vezes uma qualificação dura bastante tempo, às vezes dura pouco, não sei. As coisas menores a gente pode deixar pelo documento anotado, aí eu vou focar só nas coisas mais relevantes para a gente discutir agora, pode ser? Não é rígido, não. É que a qualificação. Desculpa. Então, a qualificação não tem muita regra escrita, na verdade. Existem mais regras para defesa. Né? Então, eu acho que aqui a gente está bem mais flexível e mais informal. Né? Legal. Fica à vontade. A qualificação não é tão rígida, né? Então é mais. Eu acho que a gente não limita, não. Então. Tá, eu vou seguir uma estratégia que eu gosto bastante, Thiago, José, que é focar aqui na arguição nas coisas que eu considero mais, que eu acho que eu posso contribuir um pouco mais, né? E os detalhes, aí eu mando depois no documento, assim, os detalhinhos que são mais marginais, né? Não pensar só coisas menores. Pode ser assim? Então vamos lá. Bom, primeiro, novamente, eu agradeço o Thiago e José pela indicação para a banca, pelo convite. José, você apresentou muito bem, né, o seu trabalho, parabéns pela apresentação. O nível de apresentação, de documento tá bacana, tá muito bom. Gostei bastante de ler, né, o seu texto. Eu já tenho acompanhado, converso com o Thiago com uma certa frequência, Thiago, não tanto quanto eu queria recentemente, mas esse é um problema que me interessa, né? Eu não sou tão especialista nessa área, mas eu gosto de acompanhar, né? Porque faz parte dos pré-processamentos que eu utilizo aí, né? Dentro dos meus projetos. Então, quanto a documento e apresentação, tá bem legal, né? Eu vou tentar fazer alguns comentários, mas no sentido de colaborar aí nos seus últimos 6 meses, tá? E depois você senta com o Thiago para ver do que eu falei, o que vale a pena ou não considerar. Beleza? José, você tá me ouvindo? Só, tá? Sim. Tá. Eu vou seguir aqui a ordem, tá? Pensando, né, pegando os principais pontos aí de cada capítulo seu, né, de cada parte, né? Bom, em relação à introdução, eu gostei do jeito que você dividiu, né, o problema, né? Falou, olha, eu tenho esses 2 grandes desafios aqui, né? O Deep Learning é bem caro para eu ficar retreinando toda hora, então eu preciso resolver isso. E também essas tarefas aí de tag sequencial muito caro para rotular, né? Tem que rotular de forma mais alguma estratégia para não ter que gastar tanto tempo rotulando. E você foi fazendo uma discussão aqui na introdução, a gente quer ver qual que é o gap do trabalho, né? O que ele quer, né? Qualquer contribuição, não que precisa ter assim, no mestrado, uma novidade, né, que resolve o problema, pode ser uma avaliação experimental, uma comparação, isso é bem razoável para o mestrado. Mas eu fiquei tentando no primeiro desafio, eu fiquei sempre associando com aqueles métodos de early stopping, você até comentou, né, um pouquinho, mas eu fiquei com a sensação, José, e eu queria ouvir de você isso, tá? Que eu fiquei com a sensação de que a tua proposta que você fez ali para, né, que você chamou de DUT, né, eu fiquei com a sensação que não seria um tipo de early stop, mas quando eu leio, eu falei, cara, isso aqui tem uma cara de early stop. É ou não é, assim, filosoficamente, no conceito, na sua ideia, na sua discussão? Então, eu acho que a técnica do DUT, né? Essa daqui Então, ela é um early stopping, mas é que a gente não tem um conjunto para validar o modelo. Então, a ideia é não ter um conjunto rotulado para validar o modelo, porque nas situações onde a gente está utilizando algoritmos de aprendizagem ativa, a gente está tentando reduzir o custo de anotação. Uhum. Certo? Então,
anotar dados a mais para separar em um conjunto só para usar para validação não parece ideal. Então, os trabalhos da literatura, o primeiro, ele utiliza o conjunto de validação, o segundo já propõe a utilização a parte, né, do conjunto de validação, que é proporcional ao tamanho que a gente do conjunto que a gente está utilizando para o treinamento, naquela iteração. E a minha ideia aqui é não utilizar mais o conjunto de validação, encontrar uma métrica que a gente pode utilizar utilizando o modelo treinado e o conjunto de dados não rotulados para fazer um early stop. Assim, seria um early stop no sentido de que a gente não treina o número total de épocas inicial. Então, por exemplo, aqui nos experimentos, eu selecionei não, né? Eu peguei dos experimentos passados que utilizavam 50 épocas de treinamento. E dentro dessas 50 épocas, ele fazia o early stop. A minha ideia é reduzir esse número de épocas de treinamento para cada iteração e treinar pelo número completo de épocas para aquela iteração. Aí a ideia foi... E assim, foi inspirada nos algoritmos de critérios de parada para algoritmo de aprendizagem ativa, né? Então, muitos trabalhos na literatura, eles propõem utilizar a confiança do modelo no conjunto não rotulado para parar o algoritmo de aprendizagem ativa. Então, assim, isso é uma extensão dos algoritmos. Tá. Seria uma extensão disso. Tá bom. É que da forma, né, que está escrito lá, só para a forma de você valorizar, tá, o seu trabalho. A impressão que me dá é de que, nossa, early stopping tem que ter conjunto de validação, né? E eu entendo que essa é o comum, todo mundo se espera pela natureza de early stopping. Mas se você pegar alguns trabalhos de 2017, 2018 para cá, tem bastante, bastante, bem, né, forte de falar, mas tem trabalho já discutindo, né, estratégias de early stopping naturalmente, sem depender de fato de um conjunto de validação, e continua sendo early stopping. Aí a sugestão que eu faço é que você fala, não, a gente é uma estratégia de early stopping, né? Não deixar assim ambíguo se é ou não é, né? Eu tô tirando o early stopping. Né? Fala assim, para tirar essa dúvida do leitor, fala, não, ele é um early stopping sem conjunto de validação conforme tem sido estudado pelos trabalhos X, Y, Z. Aí eu te passo algumas referências, né, para você dar uma olhada. Que é uma categoria recente, né, de estratégia de parada, né, para você não overfitar, e o seu overfitar é meio feio, né? Mas se você não dá overfit no seu modelo. E aí eu acho que fica, né, se você se basear na motivação do trabalho, olha, nesse primeiro desafio aqui, que a gente é caro, né, a gente não pode ficar retreinando, né, muitas vezes tem que parar antes, então tem early stop que olha a validação, que precisa aí também, né, de mais as outras lá, tem early stop recentes aqui que não olham, a nossa se encaixa nesse que não olha, que olha a minha proposta. E aí eu acho que fica claro e a contribuição surge, né, é uma estratégia de early stop sem critério de validação. Não sei se faz sentido para você, uma sugestão. Sim, faz sentido. Imagina você falando, não, vou fazer um paper só com isso. Aí você vai lá, olha, tal. Mas aí, lógico, você tem que trazer os trabalhos que argumentam nessa linha também, que possivelmente vai ter gente, né? Falar, não, early stop tem que ter conjunto de validação e tal. Mas vocês têm que trazer e ficar discutindo isso, né, em cenários que é possível ter esse conceito sem um conjunto de validação. Eu não sei se a linha pode ser. É um ponto bem válido. Bom, beleza. Aí depois, no desafio 2, ali na intro, então eu coloquei como sugestão isso, né? Fazer essa discussão aí primeiro trazer esses outros trabalhos mais recentes sobre early stopping com esse conjunto de validação para você encaixar o seu. E aí ainda na intro, quando você está falando, né, dos trabalhos aí de staging, né, sequencial, que é caro de rotular, que aí você traz, né, a questão de active learning, mais self-training e tal. Existiu, né, um tempo atrás, tem aqueles trabalhos de self-learning, né, que ficou um tempo bem criticado, né, pra falar a verdade, aqueles que aprendia com base, né, por conta do problema da propagação do erro, sabe? Você classifica errado, entra no teu grupo de treino e bola para frente.
Você notou esse tipo né, de problema na tua proposta ou na tua revisão, ou alguma discussão nesse sentido, o problema da propagação do erro, Ah, de uso? Pode é, falar. com certeza. Inclusive, esse seria o grande problema aqui. Se você perceber, por exemplo, quando a gente utiliza 15% dos dados rotulados pelo Active Learning, antes de começar a fazer o Self-Learning, assim, não tem uma melhoria significativa devido ao Self-Learning, certo? Uhum. Ele já quase chegou no pico de performance do modelo. Tá. Quando a gente usa 0%, então, por exemplo, a performance do modelo degrada consideravelmente, né, nos datasets mais complexos. O problema aqui é que no dataset de aposentadoria, que é bem mais simples, ele aprende muito rápido e acaba não tendo problema com isso, né? Mas essa foi a grande motivação para eu tentar ir para aqueles algoritmos de self-training baseado em regularização de consistência, né, da literatura sempre supervisionada. Então, esses daqui, né, que, por exemplo, o Cross-View Training mostrou que é capaz de treinar um modelo de estado da arte para reconhecimento de dados nomeados num dataset que é considerado difícil, né, o Ontonote 5.0. Então, assim, eu pensei talvez aplicar isso no problema de Active Self-Learning e ter resultados mais interessantes. Sim, sim. Acho que chegou no ponto que eu ia fazer a linkagem mesmo, né, o link dessa discussão, né? Porque como você está nessa linha, assim, olha, vou fazer Active Learning, né? E parece que uma das contribuições principais estar nesse contexto aí de self-training. A discussão, a crítica desse problema aí da propagação de erro, eu acho que vai ser constante. E os trabalhos, querendo ou não, né, são propostos para reduzir esse essa característica, né? Tipo, se o algoritmo tem confiança e vai adicionar no plano de treino, ele não pode errar tanto e tal. E aí você fez essa discussão aí, que são métodos, né? Eu, se for ver os mais recentes, são esses métodos de treinamento com adversários, né? Que geram instâncias, né? Ajuda um pouquinho a regular. Só uma estratégia de regularização, né? E eu ia É, ver contigo, né? Se você, lá na sua proposta, o primeiro, né, beleza, categorizar, né, aquele primeiro desafio como um problema de early stop ou não, né, organizar, e o segundo desafio, né, que você propôs ali, né, com software e tal, e você trazer um pouco a sua proposta para isso, né, dá esse problema, que é caro para ser anotado, né, esses tarefas, acho que isso não é discutível mais, todo mundo sabe que é caro, né? Mas como resolver? Como você está indo na linha de self-training, de você fala assim, ó, os métodos de self-training tradicionais erram nisso, a literatura está falando que essa estratégia, né, baseada em regularização melhora, e a gente também está indo nessa estratégia de regularização. E parece que você quer usar, né, as estratégias de regularização da literatura, né? Então, eu colocaria assim, como contribuição, né, desses 6 meses, avaliá-las, né? Qual dessas estratégias de regularização é melhor para a tarefa de tagging sequencial, né? Sequence tag. Assumindo que você não vai propor a sua, né? É isso, se eu entendi direito, né, José? Você vai avaliar aquela ideia de word dropout, né? De rede eu vou avaliar essas adversarial, estratégias. tá? Porque é uma contribuição bacana para o mestrado você apresentar uma avaliação, uma comparação experimental. Você já tem uma proposta lá do Early Stop, né, uma contribuição. A segunda é uma comparação de quais dessas estratégias, né, entre aspas, de regularização, é melhor para dentro do teu contexto. E aí precisa de um baseline, né? Eu imagino que os baselines é sem usar, né, essas estratégias aí, que é na linha do que você já está rodando, né? Dessas linhas que você já executou, que não usa muito dessas estratégias mais recentes. Então, uh, eu deixaria claro assim, como contribuição lá que eu estou indo e voltando, já não estou mais seguindo a ordem sequencial, tá, dos capítulos, mas lá na introdução, quando você tem lá a tua subseção contribuições do trabalho, né, e você destacar essas duas, né, um novo método de early stopping, sem conjunto de validação, e
uma avaliação, comparação experimental das estratégias de regularização. Eu enxergo, né, lendo a sua quali, lendo a sua apresentação e os experimentos, que são as principais contribuições. Você enxerga outra contribuição que você queria assim, destacar, que acho que isso aqui também é a contribuição importante do trabalho? Como você quer discutir em cima disso? Não, eu acredito que essas contribuições são mais nessa linha da estratégia de early stopping, né? E da utilização de técnicas mais sofisticadas de self-training. E a ideia era isso mesmo que você falou. Eu acho que eu tenho que melhorar isso no texto. Falar que o algoritmo que eu fiz aqui é baseado no algoritmo que já foi feito na literatura, mas que não teve resultados interessantes, né? Então, acho que utilizar isso como baseline para estender com outras técnicas acaba sendo a contribuição principal aqui, né? É um risco, né, de um mestrado, porque o tempo é curto, né, de você querer, eu sei que todo mundo quer propor um método, nossa, que é meu, tal, né, mas às vezes não ganha, né, da literatura, porque a literatura tem, né, tem bastante estudo nisso, só tem, né, da prática 1 ano, agora mais 6 meses para fazer. E eu, assim, é lógico, você conversa com o Thiago, mas eu acho razoável você colocar como contribuição, falar, olha, de proposta, tem aqui, né, o meu método de early stop, tudo. E também, né, de como contribuição, olha, né, essa lista de algoritmos aqui que eu comparei, né, experimentalmente, e eu sei que, né, esse aqui se deu melhor que aquele. Isso é uma contribuição. Eu acho que você pode destacar como objetivo de pesquisa ali, né, na avaliação experimental. É lógico que lá, nesse meio tempo, você conseguir imaginar, olha, se eu fizesse isso, resolver o problema, melhor ainda. Aí você tem a tua proposta. Mas se você quiser ir mais seguro, você também pode avançar na comparação experimental. Beleza? Mas são só sugestões, tá? Depois você senta aí com o Thiago. Bom, eu quero agora, avançando aqui, discutir vamos ver pelo tempo, um trabalho relacionado, que é o trabalho relacionado ao primeiro desafio, que você comentou do Shen, né? Do Shen et al., que ele fala sobre treinamento contínuo, né? Eu quero que você me explique um pouquinho melhor o que para você é o treinamento contínuo ali isso. Quando você comentou, olha, o Shen et al. Faz um método contínuo para treinar. O que é isso sendo prático ali na rede neural? Então, a ideia é assim, as técnicas tradicionais de aprendizagem ativa, elas retreinam o modelo do zero, né? Então, elas criam um modelo novo e treinam do zero com um novo conjunto de dados rotulados daquela iteração. O Shen propõe fazer o treinamento contínuo, que nesse caso você não retreina o modelo do zero, mas o modelo que você treinou na última iteração é o ponto de partida da nova iteração. Então, por exemplo, você treinou um modelo aqui. Você treinou um modelo numa iteração K. Você selecionou novos dados para serem rotulados, foram rotulados, adicionou esses dados no conjunto não rotulado. Agora você pega esse mesmo modelo da iteração K e continua o treinamento dele do ponto de onde ele parou. Entendi. Então, numa rede neural, você congela os pesos dela e fala, olha, não vou começar com os pesos aleatórios, né? Vou começar com da iteração anterior. O ponto de partida é o modelo anterior. Tá. E que eu me estranho um pouco, assim, colocando isso talvez como se fosse, olha, pô, isso aqui é uma novidade. Isso aí já não é já não é frequente na literatura, quando você usa uma rede neural para Active Learning. Você acha que o comum é jogar fora o modelo e treinar de fato do zero? Não, então, na literatura, os algoritmos que usam modelos tradicionais, né, de aprendizagem de máquina, então os modelos clássicos como CRF, regressão logística, eles retreinam do zero, porque é barato retreinar do zero. O trabalho de Shen, ele é o primeiro trabalho que propõe um algoritmo de aprendizagem ativa baseado em redes neurais para essa tarefa de classificação sequencial. Então, assim, antes dele não teve nenhuma, né, que propôs esse. Mas, no geral, aí eu não sei dizer, por exemplo, em outros domínios. Tá. Eu sei que existem trabalhos que propuseram
algoritmos de aprendizagem ativa baseados em redes neurais que não usam treinamento contínuo. Ou que pelo menos não deixam claro que eles usam treinamento contínuo, como é o exemplo do trabalho, é um dos trabalhos que eu citei nos trabalhos relacionados do documento de qualificação, que utiliza um comitê de modelos e retreina o comitê de modelos para cada iteração. Isso acaba, assim, parecendo não razoável, né? Porque além de retreinar um modelo, você não vai retreinar um modelo, né? Vai treinar vários. Sim, é verdade. Mas E talvez como tenha está no sido contexto utilizado, aí mas não foi informado. no contexto de DIP, e você comentou lá na frente, olha, nos próximos trabalhos vou usar aquelas word embeddings contextuais e tal. E eu acho que talvez é vício de área, né? Da área. Eu atuo muito nesses modelos de word embedding contextual, por exemplo, BERT, Distilbert, Roberto, né? E aí a gente tem aqui uma estratégia, ó, tem o pré-treino, né? Que treinou lá, a gente pega o modelo pré-treinado, depois faz um fine-tune. Ou seja, a gente está sempre reutilizando, né? Um modelo. Mas eu entendo que é num contexto diferente. Mas acho que você pode fazer como uma motivação dessa linha, trazer, né? Falou, ó, inspirado, né? Nesses trabalhos mais recentes, que são estado da arte em processamento de linguagem natural, né? Que você tem várias fases de treinamento. Tem um tradicional lá, que é o pré-treino, que é super caro, né? Quase ninguém daqui faz, né? Ele só vai lá e pega e faz um fine-tuning, né? E eu sei que é um contexto diferente do seu, mas inspirado nessa natureza de que você pode congelar, né, os pesos de uma rede, continuar o treinamento sempre que possível, ou inclusive reutilizar esses pesos só mudando a última layer para outra tarefa, né, porque no final você está dando input como texto. Eu traria, né, nessa discussão desses trabalhos relacionados esse conceito, para poder deixar mais sólido, falando, ó, por que é bacana a gente não reiniciar, né? Tem toda uma teoria de transfer learning, de modelos de fine tune. Tem um trabalho recente que eu coloquei aqui para você dar uma lida, que fala assim, ó, nunca pare, né, de fazer fine tune, pré-treino, então se concentre um modelo, treinou numa tarefa, depois você pega o mesmo modelo naquela tarefa, só tira a layer de classificação, coloca uma outra task e reutiliza, porque às vezes as tasks são complementares, né? E aí você aproveita. E ele faz um conjunto de experimento que mostra, né, de você sempre reutilizar um modelo treinado, continuar, né? É benéfico. Aí eu fiz como sugestão de você trazer esses conceitos, são conceitos meio que recentes, para justificar, né? Olha, é uma maneira de você resolver também o desafio 1, né? Complementar talvez a ideia de early stop, né? Você também, como principalmente nessa categoria nova que você vai avaliar nos próximos 6 meses, né? Que é do contextual, você sempre congelar. Acho que me parece que se você não fazer isso, você vai contra os modelos DIPs atuais, sabe? Parece que é o normal a gente congelar os pesos da rede, então esse treinamento contínuo aí, talvez não nesse nome, né? Mas no final, sendo pragmático, a ideia é isso: eu não vou resetar a minha rede, eu vou continuar o treinamento, eu vou manter os pesos da iteração anterior. Aí eu coloquei isso mais só como, de novo, sugestão para valorizar essa parte da revisão aqui, até para te dar uma base para justificar a tua proposta na frente em relação ao primeiro desafio. As outras estão relacionadas a sampling, né? E aí veio, né? Isso é uma dúvida experimental que eu fiquei na hora que li seu trabalho. Isso já tem um tempo, o Thiago participou, né, Thiago? Assim, das discussões, né, quando a gente fazia, o pessoal trabalhava com Active Learning e tudo. Primeiro, como fazer o problema da partida fria, isso lá no laboratório a gente fez após. Né? Tem partida fria, não sei o quê, como que eu escolho, né, as instâncias para o usuário validar ou não, né, rotular ou não, tinha toda aquela discussão. E de um monte de experimento que fez, aquele algoritmo bem baseline, simplesmente escolhia o próximo cara para o usuário validar aleatoriamente, sem olhar muito informação de confiança, ou seja,
que instância você vai passar para a pessoa, né, rotular para você. E eu fiquei nessa dúvida, lendo ali sobre isso, tentei capturar isso. Como é que ficou, José, essa estratégia, né? Na hora que você vai passar para o usuário rotular, né, em algum momento. Como é que ficou? Ficou por sampling mesmo, sempre olhando, né, os mais confiantes? Ou eu entendi errado essa parte do seu trabalho? É, então, na parte do sampling aqui, né, de gerar novas queries para o Oráculo, né, para o humano anotar, eu utilizei aquela função de sampling proposta, né, MNLP, Maximum Normalized Log Probability, que é basicamente uma extensão da List Confidence, que é uma das mais antigas, né? Sim. Que é, vamos selecionar as funções, os dados não rotulados para os quais o modelo tem, assim, ele acha mais difícil de rotular, né? Que tem menor probabilidade. Sim. O conceito de trabalhos para tarefas de classificação sequencial, um problema de utilizar essas funções de least confidence, né, de menor confiança, é que o modelo tende a dar probabilidades menores para sequências mais longas. Uhum. Então tem um viés associado, que assim, a probabilidade geralmente é a probabilidade de cada token, né, multiplicada. Dessa forma, quanto mais tokens, mais multiplicações são feitas com valores entre 0 e 1, né, acaba diminuindo o valor da probabilidade final. Tá. Aqui, no caso, o que ele propõe, né, o trabalho de Shane, nessa função MNLP, é normalizar a probabilidade. Então, você pega a probabilidade final que o modelo dá, transforma ela para o domínio logarítmico, que aí seria equivalente a fazer a soma, né, das log probabilidades de cada token, e aí você pode normalizar pelo tamanho da sentença. Uhum. E, assim, os resultados dos trabalhos, na verdade, da literatura até aqui, que experimentaram com o MNLP, mostraram que ela é consistentemente melhor do que significativamente, na verdade, melhor do que a baseline randômica, né, de escolher um dado aleatório, Tá. e é um pouco melhor do que a least probability, que é a least confidence, na verdade, que é a seleção dos dados com menor confiança. Ah, legal. Então você já Eu tem, né, acredito, um experimento mostrando, né? Então, já está respondido a é, dúvida. isso Não está precisa nos investir trabalhos nisso. antigos, os É. trabalhos da literatura, no caso. Ah, bacana. Bom, para não gastar muito mais tempo, vamos ali no seu slide 21, onde você está discutindo esse experimento 1, né, que você comenta, olha, o meu aqui eu não uso, né, conjunto de validação. Aí só uma dúvida que eu fiquei também. Isso não muda em nada em relação às métricas, né? Você está calculando, né, né, as suas medidas de precisão, revocação e F1 sempre no mesmo conjunto. Não é porque um tenha você tirou, né, a validação de um, mas ele misturou. O que eu quero dizer é o conjunto teu para calcular as métricas lá no teste continua inalterado ou isso mudou dentro dos seus experimentos? Não, o conjunto de teste e de validação, eles são separados, né? O Uhum. Active Learning é só utilizando o conjunto de treinamento. Tá. Então, É tanto como para o se. Active Learning quanto para o Active Soft Learning, eles têm o mesmo conjunto para validação e treinamento e teste. Tá. Aqui você comentou, né, e faz parte do utilar não usar, né, nada de conjunto de validação. Mas então o que eu queria saber onde que foi parar, né, as instâncias desse conjunto de validação. Você ignora elas ou você incorpora dentro do treino? Como é que Elas foram ficou? ignoradas, é. Ah, legal. Tá bom. Elas foram ignoradas para ser compatível com os experimentos antigos, né? Porque os experimentos Sim, antigos eles sim. usam o conjunto de validação para o early stop, mas eles não usam para treinamento. Então, acredito que Isso. se usar o conjunto de validação para o treinamento acaba não sendo mesmo uma Ficar comparação ruim para justa, comparar né? depois. Realmente, não, era, É. era bem isso que eu estava pensando nesse experimento aí. Aí no seu slide 28, quando você faz a comparação de Active Learning com Active Learning com Self-Training, isso.
Bom, aqui eu acho que a gente já acabou discutindo, né? Eu ia perguntar para você sobre a, né, aquela ideia, olha, é, a proposta não está apresentando, né, uma estratégia, não, uma ação significativa e tal, tal. Aí para você talvez não ficar nessa, né, de ficar ganhando, mas beleza, eu não estou querendo, né, uma proposta não, só uma alternativa. Só quero comparar, né, estratégias de regularização ali no self-training, para ver qual que reduz aquele problema da propagação de erro do self-training. E aí, né, acho que aí você vai ter esse gráfico com mais linhas, né? E aí ele não fica uma coisa mais de comparação experimental. Porque isso como proposta, exceto se você já tem aí, né, na carteira uma alternativa. Não, a gente vai mudar a proposta aqui e vai ficar melhor e tal. Mas eu poderia, minha sugestão é mudar um pouco a forma de vender, em vez de ser uma proposta, de ser um experimento de comparação mesmo. Tá, só que aí você tem que incorporar, evidentemente, aqueles métodos de, de regularização, né? Principalmente o que eu sugeri é aqueles envolvendo redes adversariais, não deixar de testar aqueles que geram instâncias, né, adversariais, ou exemplos adversariais que são hoje bem em estado da arte, né, que o pessoal tem publicado. O. Está aqui, né? Ele tá Esse, no lá no... caso, Isso, esse é o... ele, na verdade, tem um problema, Uhum. que é uma das coisas que ele assume é que o modelo que foi treinado com os dados rotulados, ele se aproxima da distribuição do dataset completo. Então, a ideia aqui desse modelo é, por exemplo, se a gente tem um dataset completo, por exemplo, com LL03, e eu utilizo todo o conjunto de treinamento para treinar o modelo, e aí, por exemplo, eu quero usar o conjunto de validação para fazer o treinamento adversarial, virtual, né, no caso, sem rótulos, né? É esperado que o desempenho do modelo melhore. Mas quando isso não é verdade, por exemplo, quando a gente usa muito poucos dados, ainda não sabe como se comporta isso, né? Então, é um resultado que eu espero bastante, mas tem esse problema. Uma das coisas que ele assume é que a representação, a distribuição do modelo já se assemelha à distribuição do dataset, que pode não ser verdade, provavelmente não é nos rounds iniciais do algoritmo de aprendizagem ativa, né? Imagino que sim. Essa discussão, né, que você está fazendo das limitações desse cara, né, se você ir um slide para cima, né, no slide 12, isso, a técnica de word drop, e mais um para 100, vê que são formas de resolver, né, um mesmo problema, né? E aí, como você já tem na sua mente, olha, isso aqui pode dar certo por conta disso, pode dar errado por conta daquilo, no meu ponto de vista, sempre reforça essa ideia de fazer uma comparação experimental desses métodos, né? E fazer essa discussão em nível né? Lógico, no contexto teu aí, né? De tarefas aí, de tagging, né? Da sequência de textual e mostrar, né? Com exemplos, ó, por quando que isso acerta, quanto que isso é. Eu acho que isso é bem rico como uma contribuição super rica para orientar, né? O próximo pesquisador que vai investir num desses métodos, né? Olha, por conta do trabalho aí do José, né? Esse daqui se deu melhor, né? Para essa tarefa, essa se deu melhor para aquela. E você já tem, né? Um pouco desse feeling, né? Do que vai dar certo e o que vai dar errado. E o bom é que também, né? Quando você começa a ter esse feeling, também vai dando ideias de como arrumar, né? E aí surge ideias de novas propostas, né? Agora, como você tem 6 meses, tenta, na minha opinião, fazer o arroz com feijão aí, né? Tenta só comparar por hora, né? Se der tempo, aí você faz algumas melhorias. Lógico, senta com o Thiago, né? Senão o Thiago fica bravo comigo. Assim, né? Só para finalizar, não sei se você queria falar alguma coisa, José. Como?
Eu não sei se você ia comentar algo sobre esse assunto. Não, é só Isso. falar que já tem uma ideia, mais ou menos, do que esperar, né, desses algoritmos. Obrigado. Bom, no último slide, no último ponto que eu quero discutir contigo, eu anotei aqui sobre a parte do tempo, né, de execução, que é uma das suas propostas que eu achei bem diferente, né, aquela tua fórmula ali do Dutt, né? Vamos ver primeiro o slide 30. Isso, Da né, tabela de comparação, né? da tabela de comparação com e sem, né, a tua estratégia. E aí eu fiquei um pouco desconfortável quando você falou, olha, são só evidências, não dá para saber ainda, tal, tal. Por quê? Porque isso, você vai precisar de algo assim, né, para fechar o mestrado. Falou, olha, isso aqui é bem mais rápido do que isso, sem perder desempenho, sem perder field score, né, precisão, revogação e assim por diante. Mas eu também senti uma certa insegurança sua de falar, não dá para confiar tanto, né, nessas métricas. Por que você acha que não que é instável? Por que não dá para confiar nisso? Não, eu acredito que o tempo de execução vai reduzir significativamente. Eu só não queria falar que esse é um resultado conclusivo, porque tem uma variância grande, né? Um desvio padrão alto aqui em alguns experimentos, porque o setup de hardware que eu utilizei não foi unificado, né? Então, eu tentei é, unificar os experimentos, por exemplo, para o mesmo dataset, para o mesmo modelo. Por exemplo, aqui na primeira linha da tabela, né, dos experimentos com a CNN, CNN, LSTM com LL03, eu tentei utilizar em todos os experimentos, né, a mesma placa de vídeo. Porque assim, a plataforma ela atribui uma placa de vídeo de acordo com a disponibilidade, né? Então, às vezes, não para todos os experimentos é possível, como por exemplo de aposentadoria, que tem um desvio padrão bem alto. Acredito que foi o principal que eu não consegui fazer isso. Então, eu Entendi. fiz 6 experimentos, né? E alguns experimentos foram em uma placa, outros foram em outra. E acabou tendo uma diferença significativa aí no tempo de execução. Uhum. Mas, assim, como um algoritmo ele treina pelo número completo de apoios de treinamento, que aqui é 50, né? Para todos os experimentos, e o outro vai reduzindo, então o outro, ele, sim, fora alguma situação muito anormal, o esperado é que reduza significativamente o tempo de execução. Tá. Eu só queria deixar claro que o setup no qual eu fiz os experimentos não é o mais confiável, né? Para falar é exatamente isso, né? Reduz, sei lá, 50% ou 100%. Ainda Isso são eu não só posso falar. algumas, é preliminar, né? Isso. Eu estimei que esse tempo, pelo tamanho dos datasets e tal, a escala aí estava porque eu não achei fácil essa informação no texto, mas é o quê? É segundos? É minutos? É em minutos. É minutos, né? Pelo tamanho do dataset. É. Né, então, pelo tempo ali, né? Cada experimento, às vezes leva 5 horas e tal. Se você deixar um bom tempo, né? E aumentar o número de execuções, você falou que é uma média em 6, né? Eu acho que você não tem tanto esse problema, né? Porque quanto mais você executar, acho que mais a média vai convergir, né? Porque é real, tem aquele número mágico dos 30, né? Que converge ali para a teoria do limite central, tá? Eu não sei se dá tempo, né? Rodar 30 vezes, mas aí eu acho que você pode fazer algumas análises estatísticas em cima desses dados se você executar cada um várias, né? 6 eu acho pouco, concordo contigo. Né? Rodar mais vezes, eu acho que você não precisa ficar com essa insegurança, não. Dá para afirmar. Bom, é lógico, opinião minha e tem o restante aí para discutir, né? Bom, os outros Sim, pontos, José, são bem pequenos. Acho que eu não vou me estender mais, não, né? Para voltar a palavra para o Thiago. De novo, parabéns, tá? Pelo teu trabalho. Se der tudo certo, eu gostaria de, de, de acompanhar, ver aí os resultados finais. Que você está com um desafio bacana nas mãos, né? Tem
tudo com um escopo super bem definido, né? Tem já os datasets, sabe com quem você vai comparar, né? Do ponto de vista metodológico tá legal. Então é mais te parabenizar mesmo e te desejar sorte aí nos meses finais do seu mestrado. Aí eu vou voltar a palavra para o Thiago. Obrigado. Eu fiz as anotações, né, das sugestões. Vou conversar com o professor Thiago depois para organizar Beleza. o que fazer daqui para frente, né? Tá, legal, então. Tá, então obrigado, Ricardo, né? Foi, né, achei bastante útil, né, o trabalho do José. É sempre difícil achar gap, elaborar hipóteses para esses problemas, né, que parecem problemas, assim, é difícil você achar o que fazer, né, achar gap, né? Então o José ele fez uma exploração, encontrou esses gaps, e essa contribuição aí deu muita luz para a gente, né? A gente sempre discute isso do que, né, o que fazer, né, quais desafios, né, elaborar hipóteses. Então, obrigado. Theo, professor Theo. Olá, peraí, deixa eu... Tá, legal, obrigado aí pelo convite, né? Muito interessante participar da avaliação desse trabalho, porque é uma área que eu também tenho me interessado bastante, né? Obviamente. Bom, eu já vou... Gostei muito, né, da participação do professor Ricardo. Acho que ele trouxe uns aspectos algumas coisas que eu concordo plenamente, e outras que eu não tinha pensado e que achei interessante. Não discordo de nada, né? Mas achei bem bacana. Eu sou bem old-fashionable, né? E sempre que eu posso, eu ainda imprimo os documentos, rabisco ele, e aí eu vou lá e escaneio. E esse link que eu postei aqui no chat, tá lá no Google Drive, são os meus rabiscos feitos na qualificação, né? Aí, antes de entrar em detalhes, né, mostrando os rabiscos, aí, que talvez seja detalhe demais, né, para ficar discutindo aqui nessa sessão, fazer alguns comentários mais globais, né? Concordo, né, com o Ricardo, que realmente a apresentação foi muito boa, né, o tempo foi bem usado, né, bem completa. Inclusive, eu acho que, bom, que é muito padrão isso, né, que as apresentações costumam ficar melhores e mais bem ilustradas do que as teses, né. Então, assim, tem algumas ilustrações e algumas figuras, tabelas, né, que foram inseridas na apresentação que não estão lá no texto, né, e minha primeira sugestão seria, né, use-as, né, você não tem um limite de página, né, então quanto mais ilustrações, melhor, né. O texto tá bom, assim, eu acho, né, sempre que os alunos escolhem escrever em inglês, eu aprecio, acho muito bom, porém eu fico com o pé atrás, assim, né, será que vai ser um pesadelo ler isso aí? E eu diria que não foi um pesadelo ler esse texto em inglês, né, tá fluindo muito bem, né, uma leitura, né, tranquila, tá? Não é daquelas que você fica se interrompendo o tempo todo, né. É lógico, vocês vão ver dos meus rabiscos, que tem vários pontinhos, né, que precisam de atenção, mas são coisas bem pequenas, assim, foi difícil, assim, que eu me recordo só um trecho lá que realmente eu falei, não, isso aqui precisa ser reescrito, que tá confuso, né, mas que eu me lembro é só um parágrafo, uma sentença que eu achei, assim. Aí, assim, um comentário importante aqui, né, a parte de trabalho futuro está um pouco ambiciosa, né? O José Reinaldo, né, listou ali 6 pontos no capítulo 6, né? E eu tô achando meio pesado, considerando que, né, o Ricardo está sempre falando, você tem 6 meses, então, né, é meio apertado, mas dá para fazer isso, isso, aquilo. Mas, na verdade, o plano é de 3 meses, né?
o plano é concluir você tem basicamente são seis tarefas, né, na vertical aí, mas na verdade são 3 meses de trabalho. Maio acabou, você tem junho, julho, agosto para concluir isso aqui, e setembro a ideia é fazer a tese, a defesa, né? Porque eu sei que você já tem planos para depois do mestrado, então isso aí é uma deadline rígida, né? Então eu diria que se o tempo é rígido, as minhas sugestões, assim, eu estou imaginando que a quantidade de trabalho vai acabar sendo encurtada, principalmente porque existe um item extremamente importante, que aliás é um requisito formal do nosso programa de pós-graduação, é que você submeta um artigo para publicação, né? E para mim não ficou claro que isso já foi feito, né? Não foi feito ainda, estou certo? Não foi feito. Então, assim, o plano escrever artigo tem que estar lá, né? E lembrando que escrever artigo não é só recortar parágrafos da sua dissertação e submeter, né? Para fazer algo aceitável, você tem que investir um pouquinho de tempo, né? E fazer né? Eu diria que normalmente quando você tem limite de páginas, você acaba gastando mais tempo do que quando você não tem limite de páginas, né? Então, assim, você inserir a tarefa escrever artigo para submeter para publicação é um item que tem que entrar no seu planejamento e é um item que vai tomar, no mínimo, 2 semanas, assim, no mínimo, né? Eu diria, né? Assim, mas pode ser que, eu sei, tem gente que é super eficiente, escreve em 1 semana e quem demora mais é o orientador para revisar o texto, né? Mas né, a parte de orientador revisar o texto é importante, né? E aí, assim, a gente você precisa de uma confirmação que ele foi submetido, então, senão você não pode nem marcar a defesa, né? E aí eu queria saber, dentro do prazo aí, para qual conferência você pretende submeter? Agora, dentro do prazo, foi uma boa pergunta. Eu estava vendo as conferências agora, no começo do ano, mas acabou passando o prazo de todas, eu não tive nenhum resultado interessante, então acho que eu vou ter que reunir com o professor para ver ainda quais são as conferências que dá para mandar os trabalhos. Beleza, eu achei que vocês já tinham um plano, mas é uma coisa, assim, é importante decidir o quanto antes, né? E assim, eu não sei exatamente o que a regra diria, né? Mas, na minha opinião, se você, em vez de submeter para uma conferência, submeter para um periódico, você já está satisfazendo o requisito, né? Mas é bom verificar isso aí. Nossa, peraí, deixa eu voltar. Eu estou na visual... Ah, tá numa visualização esquisita aqui. Tá. Então, assim, eu diria que bom, quem decide isso é entre você, a última palavra seria do orientador, eu diria, né? Mas assim, o Ricardo levantou muitas sugestões importantes, interessantes, né? Mas vai ser assim, vocês vão ter uma tarefa aí de planejar e priorizar as sugestões, né? Porque na verdade o seu prazo, que é um prazo imposto por si mesmo, né? Não é um prazo por causa do nosso programa, né? É uma questão de outros compromissos que você está planejando assumir, né? Então, mas assim, tá puxado, né? Aí, deixa eu ver. Tá, essa seria a minha principal preocupação, né? Tá, e comentários assim globais sobre o texto, né? Eu sei que é um mestrado, mas eu costumo, eu não, assim, é lógico, a gente espera, o que a gente espera de um mestrado é diferente do que a gente espera de um doutorado, mas em termos de estrutura do texto e tal, eu costumo esperar algo parecido. Assim, lógico que no doutorado fica maior e tal, tem mais conteúdo, né? Mas, além de mais novidade, né, acadêmica. Mas assim, eu acho que é importante que todos os capítulos sejam um sanduíche, né? E muitas vezes no seu sanduíche está faltando pão, né? Assim, você não tem uma introduçãozinha e uma conclusão. Às vezes tem até uma introdução, mas não tem um encerramento, né? Assim,
deste capítulo, aprendi isso, sabe? Faltou a mensagem final. Qual que é a take-home message, né, de cada capítulo? Né? Isso é importante. Uma sessãozinha a mais, concluding remarks ou summary, sei lá, algo assim. Eu acho importante, nem que seja meio repetitivo, sabe? Mas fechando, né? Lembrando o leitor, terminei um capítulo, e aí, o que eu aprendi nesse capítulo? É isso aqui. Legal, muito bem. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, questão de ilustrações. Aquela tabela sobre as bases de dados, eu acho que você, né, também incluiu aí na apresentação, mas ou eu esqueci ou ela não está na tese, né? Então, eu acho que é interessante colocar ela na tese. Não, estou enganado, está lá na tabela 4.1, tá, tudo bem, eu tinha esquecido dela. Achei que eu tinha tirado ela sem querer. Mas está lá, né? Então, acho que eu que passou batido, achei que não estava. Mas, tá. Eu sei que tem figura que está aí, mas não está na tese, né? Então, aí, tá, pensando... Oi, pode falar. É isso mesmo. Não, era só... porque quando eu apresentei pro professor Thiago, né, antes da qualificação aqui, ele falou alguns pontos que achou que era, assim, eu tinha que explicar melhor, apresentar uma imagem, um desenho ou um gráfico representando os problemas, aí eu acabei fazendo umas imagens novas, né, para apresentação. Isso é super comum, todo mundo... É muito comum isso. Eu diria, agora que você fez, aproveite, né? Tá, literatura, né? O Ricardo mencionou a questão de early stopping, que eu acho realmente é relevante, né? Então tá aí mais um item para o seu future work, né? De olhar literatura de early stopping, que com certeza se relaciona, né? Porque é um aspecto muito importante do que você propôs. Tem outras coisas que também são relacionadas, inclusive os métodos propostos são parecidos, né? Mas eu concordo que existe um universo muito grande em machine learning, né? Então, assim, se você for ler tudo, você não vai terminar nunca esse trabalho. Mas eu só queria registrar a sugestão, né, de dar uma olhadinha também naqueles problemas em que você possui dados rotulados num domínio e você quer aplicar seu modelo num outro domínio, né? Por exemplo, pensar numa ilustração, né? Você tem um sistema de aprendizado de máquina que funciona, pensar num domínio totalmente diferente, que funciona para classificar objetos vistos em imagens de computação gráfica, por exemplo, imagem de videogame. Por quê? Porque é muito fácil sintetizar milhões de amostras. Você tem um modelo de computação gráfica, você rotaciona o carro de todas as maneiras possíveis, você gera milhões de amostras de graça, né? E já anotadas gratuitamente. E aí você quer que esse modelo funcione em imagens reais de imagem de trânsito, né? São dois domínios diferentes, né? Aí, assim, em termos de texto, domínios diferentes, por exemplo, seria texto jurídico versus texto de revista de divulgação científica, que seja, né? Então, assim, é bem comum isso. Você tem um domínio que você tem dados anotados e outro que você não tem, né? E aí, né? Então, a literatura sobre isso, essa área, normalmente é conhecida como Unsupervised Domain Adaptation, né? Ou Transductive Transfer Learning. Inclusive, eu, né, na minha curiosidade, acabei fuçando nas publicações do professor Ricardo e eu vi que ele tem um artigo sobre Transductive Transfer Learning, né? Achei bem interessante ver isso aí, né? São duas áreas que, assim, na verdade, são duas comunidades diferentes que dão, na minha opinião, eu posso estar errado, tá? O Ricardo que me corrige, né? Mas a comunidade do NeurIPS, né, e o pessoal mais de Machine Learning costuma chamar isso de Unsupervised Domain Adaptation, enquanto que a comunidade de Data Mining chama isso de Transductive Transfer Learning, né? Mas eu vejo como sendo o mesmo tipo de problema, né? E tudo bem, a diferença, na verdade, são assim, é uma área que tem muito mais a ver com aprendizado semi-supervisionado do que com aprendizado online, né? Com active learning, né? Mas eu acho que existe muita semelhança entre active learning e aprendizado semi-supervisionado, né? Então tá aí, mas assim, é todo um universo, né? Se você vai achar surveys dessa área que tem centenas de citações, de referências, né?
mas, sei lá, vale a pena manter o olho, né? Keep an eye on this, né? Assim, vai que surge alguma ideia interessante aí para um trabalho futuro, né? Tá. Aí uma dúvida, que é uma dúvida genuína mesmo, né? Que é a diferença entre self-learning e e active learning ou semi-supervisionado, quer dizer, a diferença entre aprendizado semi-supervisionado e aprendizado ativo é bem claro, né? Que no ativo você tem human in the loop, né? Tem aquela coisa do oráculo participando, né? Ou uma pessoa, né? Agora, self-learning, para mim, bom, é uma área que eu acho um pouco confusa, assim, né? Onde é que está a diferença entre self-learning e essas duas outras áreas? Então, essa foi uma dúvida que eu tive também na literatura, porque, inclusive, tem trabalho que se refere a self-training e a self-learning, né, como sendo a mesma coisa. E, assim, por exemplo, o trabalho do Crossville Training, né, então, nesse daqui, que era o estado da arte quando ele foi publicado, para treinamento semi-supervisionado, ele se refere a esse treinamento de minimização de divergência das probabilidades do modelo com a perturbação e sem perturbação como self-training, né? Então, assim, na parte semi-supervisionada, tem o treinamento supervisionado normal e tem o treinamento que é o self-training. Aí tem trabalho que chama de self-learning e tem trabalho que chama de self-training. Isso ficava assim, quando eu li, eu achei que tinha alguma diferença, mas lendo outros trabalhos, parece ser a mesma coisa. Tá. Tá certo. É importante verificar isso e deixar bem claro no texto, né? Se possível. Aí eu não sei se os outros professores têm uma opinião mais clara sobre isso, né? Quiserem falar agora, não sei se... Sei lá. Bom, parece... Sei lá. Mas a diferença de self-learning e active learning? Ou de self-learning e self-learning e self-training eu também não... Para mim era a mesma coisa, não? Não, self-learning, self-training, sim, né? Mas assim, em termos de método, entre self-learning e active learning, me parece... Bom, a diferença seria que, na verdade, você, em vez de ter um humano no loop, você tem uma outra máquina no loop. É isso? Essa é self-learning e active learning, né? Pronto, beleza, esclareceu. Porque, esse assim... é o self-learning e o active learning. Tá certo. Self-learning tem né? Você pega o modelo que rotula, né? Mas você pode usar exatamente os mesmos métodos, exceto que você teria algum sistema de aprendizado de máquina fazendo o papel do humano. Né? Esse é o self-learning. O self-learning, tá certo, beleza. Tá bom. Deixa eu ver, eu acho que eu vou... Tá, se você não se incomodar, eu vou roubar sua tela, pode ser? Qualquer coisa você compartilha de novo. Então, aqui, só mostrando aqui, né? Eu imprimi numa impressora bem ruim aqui, né? Mas, então, o texto original tá em preto e branco e tá fraquinho, né? Mas dá para ver minhas anotações aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Lá na... Peraí, onde estamos? Equação 2.5, deixa eu ver aqui. 2.4, aqui. Isso aqui é impressão minha, faltou igual, né? Símbolo de igual aqui nessas... Sim, faltou igual. Ah, tá. Porque no começo eu fiquei, tinha que ter uma multiplicação? Não, não é, né? Aí, então é o igual, beleza. Então tá. Não, é só manipulação. Tudo bem. Anotar também. Beleza. Eu tô compartilhando, eu te passei o link disso aqui, você vai ver. Tá. Equação 2.6, essa que tem logo aqui, né? Isso aqui é o denominador do que está lá em cima, né? E é esse monstro aqui, né? E... né, ele expandido está aqui, tudo bem, né? Então, isso é um problema, né, comum, né? E que os métodos markovianos tentam
abordar, né? E, assim, não tem nenhum comentário sobre isso, né? Isso aqui, basicamente, tem uma quantidade combinatorial aqui de chamadas, né? De F e G aqui, né? Principalmente G, né? Que você precisaria executar para poder calcular esse denominador, não é? Então, assim, eu acho que seria interessante discutir como é que você resolve isso na prática, né? Porque isso aqui me parece muito Tá. complexo, né? Usa programação dinâmica, acaba sendo quadrática, né? Uhum. Quadrática. É o tamanho da sequência vezes o número de classes. Não, é o tamanho da sequência ao quadrado vezes o número de classes. Ou é o contrário? Eita, agora eu estou confuso. Mas assim, essa é a grande vantagem do Linear Chain CRF, que é uma Isso. classe bem específica do CRF, né? Uhum. Que ele tem essa característica markoviana de que a próxima tag depende só da tag atual, Isso. né? E aí com isso dá para isolar os termos e computar tudo numa matriz quadrada. Então é quadrático. Uhum. Então, esse detalhe, que bom que você sabe disso, né? Faltou mostrar que você sabe disso no texto, tá? Né? Vou. E outra coisa, essas funções f e g, né? A g é a do potencial, é a função de transição, né? E a f é a de features, né? Aquela que você extrai do, independente da transição, né? Só do token atual, assim por diante, né? Então, assim, não tem nenhum comentário sobre que funções são essas, né? E seria legal, assim, escorrer como que essas funções são construídas, como que você aprende ela, quais são os métodos existentes, né? E tal, né? Então, eu creio que você tem conhecimento dessas coisas, né? Porque, bom, lógico, você usou isso aqui, né? Então, mas seria interessante detalhar essas duas funções, né? E aí tem, né, como que o F e o G funcionam e tal, né? E aí, aqui na próxima página, você começa falando de embeddings aqui, e o primeiro que você descreve, basicamente, é um modelo Bagua-Words, né? Que você codifica como sendo um vetor binário, né? Que indica a presença de um elemento vocabulário, né? Isso é Bagua-Words, né? E assim, alguns, né, inclusive o Jeremy Howard no curso dele, por exemplo, ele diz que isso aqui é um método de embedding. Isso é um embedding clássico, tradicional, né? Mas assim, ele está sendo descrito como existe esse método troglodita aqui, pré-histórico, e aí depois dele existem os tradicionais e depois existem os contextuais, né? Eu colocaria o Bagua-Words como um possível método de embedding, né? E diria que, assim, na verdade, a categorização, você categorizar entre tradicional e tradicional versus não tradicional, que seja, é muito subjetivo, né? O que é tradicional, né? Depende do ponto de vista de que ano estamos, né? Basicamente. Mas eu acho que seria mais contextual versus não contextual, né? Então, o Bagua-Words e esses outros modelos, né, que você chama de tradicional aqui, são modelos não contextuais, né? E depois entram os contextuais, né? Só um detalhe aí, né? Deixa eu ver o que mais que tem de importante, olhando aqui minhas anotaçõezinhas. Tá na página aqui mais para frente. Essas coisas são detalhes. Assim, tem umas coisas, por exemplo, copyright, né? Assim, tem figura que eu não sei se é sua, se não for sua, tem que estar muito clara a citação de quem é o dono da figura, inclusive, não só a citação, mas você dizer quem é o dono do direito de cópia dessa figura, né?
E aí, para isso, você tem que ver a licença de cada artigo, né? Não é simplesmente citar o artigo. Né? É importante isso No para a caso, versão as imagens final. aí, as imagens foram, eu fiz todas as imagens do trabalho. Ah, excelente. Muito bem. Então não precisa se preocupar com Assim, no isso. caso é uma cópia do artigo, mas eu fiz. Ela é um pouco diferente, né? Então, diga que diga que é baseada no trabalho dele. Tudo bem, você colocou o nome, só que não colocou um site para ficar mais específico, né? Então, só isso aí. Deixa eu ver aqui, o que mais que tinha aqui? Nessa capa 13 aqui. Tá. Você falou que é importante ter essas camadas não lineares, como, por exemplo, função de ativação, né? E aí, por que é importante ter uma camada não linear, uma função de ativação numa rede neural, por Porque exemplo? então, é para introduzir as não. É porque, assim, as redes neurais tradicionais, né? Assim, tradicionalmente, as redes neurais sem funções de ativação, elas não têm linearidade. Então, é possível você representar uma rede com, por exemplo, 4 camadas, sem nenhuma não linearidade. Assim, o final dela ela vai ser uma rede linear ainda. Então, você consegue Uhum. representar a mesma rede com uma camada só. E Única aí você camada. consegue mostrar que ela não é um aproximador universal, né? Aham. Aí a mesma coisa, os dispositivos de atenção projetados, eles são totalmente lineares, né? Uhum. Então, adicionar não linearidade no final delas é importante da mesma forma, né? Para garantir que vai ser um transformador universal e não um modelo 100% linear. Tá. Legal, é isso mesmo. Só questão de deixar isso escrito lá, né? Então, mais tarde aqui nesse próprio texto, você cita essa Active Learning Survey aqui, né? Que basicamente é uma survey que aparentemente só foi publicada como um relatório técnico aqui da Universidade de Wisconsin, né? Parece que sei lá, originou aí de alguma dissertação ou coisa do gênero, né? E aí eu pensei, poxa, não existe nenhuma referência mais, sei lá, com peer review ou mais recente, mais séria que essa aqui sobre isso. Não é possível, né? Então, eu cheguei nessa revisão da literatura porque assim, quando eu comecei a estudar o problema de Active Learning para reconhecimento de dados nomeadas, eu fiz uma busca inicial, assim, porque eu não era a minha área, né? Eu queria conhecer mais, Uhum, então eu fiz uma busca inicial no Google Scholar, com as uhum, palavras-chave. No geral, encontrei muitos trabalhos que propuseram algoritmos de aprendizagem ativa com modelos clássicos da CRF, ou uhum. regressão logística, que seja vários SVMs. E esses trabalhos eles tendem a citar, assim, vários deles citam esse technical review, Uhum. esse documento técnico, né? Então, assim, como vários deles citaram, eu acabei lendo ele também, que ele é mais compreensível e é um bom lugar para, assim, começar, né? É interessante, A ver assim, eu só sobre isso. fico, né, pensando, caramba, se ninguém fez isso ainda, então tá aí uma oportunidade de fazer, né, mas que, além de ser só um relatório técnico, né, ele é de 2009, né, fiquei meio assim, nossa, É, como pode, né? É, eu sei que deixa eu eu... sei que tem relatórios, assim, tem revisões mais recentes, acho que inclusive desse ano, do ano passado, Uhum. mas eu acho que elas estão só no archive, que eu saiba, né? Entendi. Elas não foram Mas assim, publicadas. um relatório técnico publicado dentro de uma universidade e o archive é a mesma coisa, né, assim, tem o mesmo valor, eu diria, né? Então, se tiver algo mais recente, vale a pena verificar. É, deixa eu ver aqui. Tá, um detalhe aqui, né? Quando você descreveu essas arquiteturas aqui na página 28, é isso. Eu fiquei confuso, assim, que você fala de 1D Convolutional Layers, né? Que isso acontece em algumas arquiteturas que você usou. Quando fala de 1D Convolutional Layer, eu penso que na verdade é uma única, a gente chama de 1D Convolutional Layer, mas é uma única multiplicação por um número com vários canais, quer dizer, vários canais às vezes.
E aí fala que tem kernel size 5 ou kernel size 3, né, 3 aqui em cima, né? E eu fiquei como, poxa, como é que pode ser 1D e ter kernel size de 3 ou 5? Tem algo errado, ou eu não entendi como é que é. Então, na verdade, o que ele chama de convolução unidimensional é uma convolução, na verdade, bidimensional, só que o kernel size aqui é a largura do filtro e a altura do filtro é a altura total. Então, é basicamente assim, se você for na imagem Pode do... compartilhar isso se você quiser. Aqui já está aberto, se você achar o... É onde eu falo de redes convolucionais, ou de redes convolucionais, camadas convolucionais, né? Deixa eu ver se eu tenho isso aqui aberto. Deixa eu ver aqui. Na metodologia, fundamentação, na verdade. Como isso aqui é escaneado, eu perdi um índice, né? Então... Acho que é figura 2.3, página não é? 10. Isso, página 10. Peraí, deixa eu ver. É aqui, né? Isso, aí. O 1D, então, na a verdade, quer convolução dizer que é linear, assim, né? Isso, O filtro tem a altura completa. E ele só se move na horizontal. Tá. Entendi. Tá. Então, isso foi eu com a minha cabeça de visão computacional, que normalmente a gente, quando fala de 1D, a gente se refere a 1 para 1 mesmo, né? Mas faz sentido, na verdade, assim, eu não mexo no texto por causa disso, não. E uma coisa Mas que eu fiquei... confuso, eu mesmo tive dificuldade aqui Tá. tanto o trabalho, o código do pessoal que fez o trabalho original lá, eles usam a convolução bidimensional, né? Entendi. Na verdade, eles consideram os vizinhos, Secando desse então. jeito. Esse exemplo aqui é bidimensional, né? Isso. Tá. Então tá... Tá, mas no seu trabalho, então, quando você fala 5 por 5, quer dizer que, na verdade, você usou... Não, o kernel size é só a largura. A altura é sempre a dimensão dos embeddings a nível de caractere. Então, por exemplo, esse filtro tem kernel size 3, porque ele tem uma largura de 3 elementos. Tá. Entendi. Bom, se o pessoal de processamento de linguagem natural usa esses termos, então tudo bem. É que para mim, né, estou mais acostumado com publicações de visão, ficou um pouco confuso. Mas beleza. E uma dúvida também. LSTM, camada LSTM de tamanho 256. Esse tamanho controla o que na camada LSTM? Ele controla o número de neurônios dentro da camada LSTM. Tá. Nossa, estou até procurando. Entendi, mas é o tamanho total, então... Cadê o LSTM? Eu gostei muito da sua figura do LSTM. Aqui. Né? Então, é que esse total entra onde, né? Eu fiquei com essa dúvida, né? Porque você tem vários elementos na LSTM, né? Então, a entrada, né? A entrada, ela tem uma dimensão. Então, por exemplo, sei lá, 200. Uhum. É um vetor de 200. Uhum. Então, você vai fazer como é que chama? As funções de ativação, elas são individuais, né? Para cada elemento. Uhum. Aqui, quando você faz a multiplicação, então, ela vai depender do número de elementos, né? Tá. Essa imagem não explica muito bem isso, né? Mas é que as operações dentro do neurônio, elas dentro da camada LSTM, ela não é um elemento só que entra, né? Uhum. Ela não é igual, por exemplo, a camada LSTM, ela não é igual a camada fully connected, né? Você determina o número de neurônios e ela é isso. A camada LSTM, você tem uma camada que vai ter os gates, que vão controlar a informação, e dentro dela você vai ter algumas camadas fully connected. E aí as camadas fully connected você controla pelo número de neurônios. Tá. Entendi. Tá. Então, assim, seria na hora de colocar esses parâmetros, dar mais detalhe do que eles se tratam, né? Ser mais específico.
Tá, aquela equação 4.4, né, que vocês até discutiram aí, se você é como o professor Ricardo, cadê? Tá na página 33, cadê? 35 aqui, que eu acho que é a mais... tá super borrado aqui, bem, né, fraquinho aqui, né, mas... Tá, ignore isso aqui, só esses meus rabiscos e tal. Mas, assim, eu achei um pouco confuso, né? Assim, vamos pensar em Epoch Brackets K aqui, né? Você tem nos slides aí, quiser compartilhar pelo slide essa equação, acho que vai ser melhor para todo mundo. Eu posso compartilhar o documento também. Assim, na verdade, essa é a última questão que eu quero mostrar, de fato, alguma coisa. Pode trazer os slides que de eu volta. compartilhe a tela? Sim. Tá. Se você pensar em Epoch K, né, como, assim, do jeito que está lá na equação, é como se parece que é uma função, né? E aí eu fiquei em dúvida. O que isso significa? Assim, o que você está tentando achar com essa equação? Você está querendo achar o número... Você está na iteração K e você quer você quer prever quantas mais épocas você vai rodar seu algoritmo, é isso? Quantas épocas de treinamento eu vou treinar o modelo na iteração K. E a E ideia é que... K é a iteração, então? Ou K é época também? K é o número de iterações do Active Learning, do algoritmo de Active Self-Learning. Tá. K é o número de ciclos em que você pede rótulos para a pessoa, ou para o oráculo. Né? Isso, é. Entendi. E aí, a partir do valor K... Entendi. Você prevê por quantas épocas você vai rodar a partir da iteração K, usando essa expressão toda, com base também no valor que foi computado para a época anterior. Não, Isso. de época para iteração anterior. Tá, entendi. Tá. O que é MC mesmo? É a confiança média que o modelo tem no Tá embaixo. conjunto de dados não rotulados. Tá logo aí, tá certo. Entendi. Tá, e, bom, A ideia inicial era usar só esse primeiro termo, né? Tá. Mas, como a confiança do modelo aumenta muito nos rounds iniciais, a época acaba caindo muito se não adicionar esse termo de momento aqui. E é tudo dependente do época zero, ou seja, qual é o valor do número de épocas que você tinha a partir da primeira iteração em que você colheu dados, colheu rótulos, é isso? Esse termo que tem bem à direita ali, tá? Entendi. Tá. Bom, e vocês que criaram isso, né? Isso é uma proposta sua, né? Basicamente. A ideia era simular, era assim, estender o critério de parada dos algoritmos de aprendizagem ativa para essa parte, né, do early stopping. Tá. Então realmente, assim, o que o Ricardo disse é muito importante, mesmo questão de ver early stopping, né, para verificar se né, ter mais certeza sobre essa proposta aí, né, em comparação com outras. Sim. E aí, tá, no slide 17, peraí, qual que você está aí mesmo? Tá. Esses gráficos, né, que inclusive aparece lá no texto, né, lá no capítulo 5 tem vários desses e tal. Eu fiquei, até agora eu ainda estou confuso sobre o eixo X. Essa porcentagem peraí, não é porcentagem, né, é proporção para começar, né, que vai de 0 a 1, certo? A porcentagem de 0 a 100, no caso. Isso, é proporção. Proporção. Porcentagem multiplicando por 100 aqui em cima, né? Você pode deixar porcentagem, mas mudar os x-ticks aí para ir de 0 a 100, né? Mas, tudo bem. Então, assim, minha dúvida isso é a proporção de palavras rotuladas que você tem. Entendi. Você sempre começa com nada rotulado e tem a primeira iteração
do humano, oráculo, ou seja lá o que for, e aí vai aumentando. Então, isso aí realmente é uma linha temporal também ao longo do processo, é isso? Isso. Tá, Aí aqui a porcentagem aqui é dos dados que são rotulados tanto pelo humano quanto pela máquina. certo. E aí o que tem nas 3 linhas é então a proporção do que é rotulado pelo humano, é isso? Do que tem que ser rotulado pelo humano para começar a Tá, rotular automaticamente pela máquina. entendi. Tá. Beleza, agora ficou claro. Né? Assim, porque o texto, né, pelo texto eu achei que não estava perfeitamente claro, essas coisas não estavam perfeitamente claras, né? Tipo, eu vi assim, poxa, tá, qual que é a diferença então entre o eixo X e as 3 linhas, né? Que as duas coisas se referem a percentual de rotulado, né? Então, eu recomendo deixar claro na própria caption da figura, né? Isso daí. Tá, bom, é isso. Já tomei muito tempo. Todos os detalhes estão lá nesse documento que eu passei para você. Não ignore os meus rabiscos nas referências bibliográficas, tá bom? Tem umas coisinhas, uns detalhes lá de referência bibliográfica que eu recomendo mexer, né? É isso aí. Acho que, mas no geral tá bom também encaminhado, né? Minha única, assim, preocupação maior mesmo é a questão do plano mesmo para os próximos meses, né? Acho que vocês vão ter que pensar, ponderar bem aí. Tá. Devolvo então a palavra para o professor Tiago. Então, Theo, obrigado, né? Esse trabalho futuro ambicioso, eu também concordo, né? A gente fica preocupado com o tempo. O José, ele se candidatou para uma bolsa de doutorado no Japão. E parece que é em setembro, né, José? Que Tem começa que ser o lá, se eu não resultado me final engano. ainda. Mas eu já estou contando já que vai dar certo. Mas aí o tempo foi. A gente espremeu o tempo, né? Então realmente é uma preocupação, né? E sobre escrever o artigo também, a gente não. Porque os resultados vieram há pouco tempo, né? Assim, que apareceu alguma coisa assim, né? Então, estava mais procurando resultado. Acho que a preocupação maior foi essa. É, nessa figura 17 que você mostrou, né, José? Eu acho que ela nem tá no texto, né? Não tá no texto. Não tá, não. Não, essa daqui eu preparei É, ela ontem para colocar na apresentação depois preparou. que você pediu. Então tem umas coisas que não foram pro texto, né? Então, mas O experimento obrigado. já tinha sido feito, né? Só tive que É, organizar os gráficos. ele fez muitos experimentos, o José trabalhou muito, né? Tem muito gráfico feio que ele gerou, ele foi mostrando, né? Até alcançar esses resultados aí que já agrada mais, né? Foi um caminho, né? Esse é o trabalho de pesquisa. Então, José, do meu ponto de vista, o José fez um ótimo trabalho, né? Ele sempre fez toda a investigação. Eu também não sou dessa área, né? Sequence tag, né? Então, acho que o mérito maior é do José, né? Ele que se aventurou, né? É, agora, vamos, né? Tem o pessoal que tá vendo essa apresentação. Eu vou abrir para eles, caso eles quiserem fazer alguma pergunta. Eu conheço todo mundo que tá aqui. Eu vou falar pelo nome. Patrícia, o Paulo, o Matheus. Quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, por favor. Ó, a Patrícia é aluna do TEL, o Paulo é meu outro aluno de mestrado, tem o Matheus que é aluno de graduação, né, aluno do projeto. Da minha parte, só dá Só parabéns parabenizar pelo isso aí. trabalho. Viu? Tá bom. Obrigado. Tá bom. Muito legal, José. Tem até tem algumas áreas de interseção aí que a gente poderia até dar uma conversada depois aí dos nossos trabalhos. É, Claro, claro. tá bom.
Tá bom, então já que não tem pergunta, então vamos para a última parte, que é agora os professores vão discutir, né, o resultado final. Aí eu peço para os alunos saírem. Acho meio estranho isso, né? Pedir para os A alunos gente não saírem. tem o esquema de breakout room aqui no Teams, né? Não tem. Eu vou parar a gravação agora. A gente pode... Tá. Eu Pede para parei.